aula de hoje. Muito bem. Lembro que na aula passada a gente viu uma circunstância muito importante, que é a regra da atipicidade no processo executivo, artigo 139, inciso 4º. Antes disso, nós já tínhamos visto outra regra importante do processo civil, que era o princípio da efetividade. Tá? E aí eu quero, ainda antes de nós esgotarmos essa parte principiológica, tá? Que vocês encontram isso lá naquele documento que eu coloquei no AVA na aula passada, eu quero falar do princípio da boa-fé processual. Tá? Então, nós vimos o princípio da efetividade, depois vimos o princípio da tipicidade e tipicidade dos meios executivos. Lembrem que a gente congrega no processo executivo as duas situações. Então, hoje, no Código de Processo Civil de 2015, tanto o processo civil é típico como atípico. Ele tanto tem medidas típicas, penhora, adjudicação, negativação do devedor em cadastros de proteção ao crédito, protesto da sentença, como ele também goza de medidas atípicas, né? Tem medidas atípicas, as do 139.4, né? Lembrem que a aplicação delas hoje se dá de acordo com um precedente persuasivo do STJ, que é o recurso especial 1.782.418, e de que, então, essas medidas atípicas, para serem aplicadas, elas têm que esgotar 5 requisitos, sendo um deles um requisito dos requisitos, que é exatamente a parte exequente demonstrar, no mínimo por indícios, que o executado tem patrimônio expropriável. Né? Senão, nem se cogita de implementar os outros 4 requisitos, porque esse é o requisito embrionário. Então, vimos então o princípio da efetividade, vimos a regra da tipicidade e da atipicidade dos meios executivos, e agora nós vamos falar do princípio da boa-fé processual. Tá? O princípio da boa-fé processual, ele é aquele mesmo que vocês devem ter visto em TGP, que vocês devem ter visto em processo 1, tá? No artigo 5º do CPC. E esse artigo 5º, ele está colocado ali no CPC de 15 como também para o processo de execução, e no processo de execução muito mais fértil, porque nós temos muito mais condutas das partes, dos juízes, dos advogados, que aqui no processo executivo ensejam a aplicação da boa-fé. Um exemplo muito claro da aplicação da boa-fé objetiva, tá? E aí vamos lá, porque a boa-fé, vocês vão perceber, gente, o seguinte da boa-fé. Olha o que diz ali o artigo 5º, ele vai dizer que todos quantos participam do processo, eles devem se orientar de acordo com a boa-fé. Tá? Mas o que é se orientar de acordo com a boa-fé? Ah, professor, é não praticar litigância de má-fé. Sim, se a gente aplicar o raciocínio contrário, esse axioma seria verdadeiro. Mas que condutas processuais nós podemos extrair como de má-fé no processo executivo? Vamos lá, se a gente imaginar, por exemplo, vamos pensar assim na indicação de bens a penhora, tá? Imagine que o executado indica um determinado bem a penhora, tá? Faz a indicação desse bem, depois, em momento posterior, ele alega a impenhorabilidade desse bem. Entenderam? O sujeito, num primeiro momento, ele indica o bem a penhora, e num segundo momento, desse bem que ele indicou a penhora, então, quando a penhora é realizada e quando ele é intimado para manifestação sobre a penhora, ele argue uma impenhorabilidade. E aí você vai dizer, mas ele indicou bem a penhora.
E se ele indicou o bem à penhora, mesmo sabendo que era impenhorável, que depois ali na frente ele se valeria dessa arguição de impenhorabilidade, ele está agindo contra a boa-fé, de fato. Essa é uma das aplicações, uma das aplicações da boa-fé, que nós chamamos, e vocês devem lembrar isso, lá do Civil Contratos, nós chamamos isso a, a porção limitativa do princípio da boa-fé. Que porção limitativa é essa? Aquela que veda condutas contrárias. Ou, naquele brocardo latino, né? Nemo potest venire contra factum proprium, ou seja, a proibição das condutas contraditórias. Essa é uma exigência do Código de 15 no que diz com a boa-fé. As partes do processo, todas elas, diz o artigo 5º, todas as partes envolvidas no processo, seja as partes efetivamente, sejam os juízes, sejam os advogados das partes, os peritos, as testemunhas, todos os envolvidos no processo, eles precisam ter um comportamento reto, um comportamento retilíneo, tá? Um comportamento que seja constante. Ele não pode ser um eletrocardiograma. Ora indica o bem a penhora, ora argui impenhorabilidade. Tá? Então, a função limitativa da boa-fé objetiva é a que importa para nós aqui no processo de execução. Porque se a gente for olhar para as outras funções da boa-fé objetiva, a gente vai bater no artigo 80 do CPC, que é justamente o princípio violado. Ou seja, o artigo 80 traz o quê? Né? Vocês devem estar carecas de saber que o artigo 80 é o artigo da litigância de má-fé. Né? E vocês encontram ele ali já na seção 2, né? Que, se eu não estou enganado, está dito como da responsabilidade das partes por dano processual. Então, a responsabilidade das partes por dano processual, o que é o dano processual? O dano processual nada mais é do que a litigância de má-fé. E aí vocês vão ver no artigo 80 7 situações em que a boa-fé é violada. Então, se a parte deduz defesa ou pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, quando a parte altera a verdade dos fatos, quando ela usa do processo para conseguir um objetivo ilegal, quando ela puser resistência injustificada a algum ato, algum andamento do processo, quando ela proceder de modo temerário em qualquer incidente do processo, provocar um incidente manifestamente infundado, interpuser recurso com o intuito manifestamente protelatório, ela vai estar produzindo uma conduta que ofende a boa-fé. Então, nessas 7 situações, nós também temos uma função limitativa da boa-fé objetiva, mas também é uma função pedagógica, ou seja, também é uma função principiológica de saber quando isso vai estar acontecendo. A função limitativa da proibição da conduta contraditória é exatamente a exigência, tá, de que dentro do processo, endoprocessualmente, a parte executada e a parte exequente, elas mantenham uma conduta reta, proba, limpa. Tá? Então, antes de qualquer coisa, boa-fé objetiva, direcionada para o processo de execução, ela tenta trabalhar com a lógica de que as partes precisam... É quase como se fosse um comportamento que a outra parte pudesse antever. À medida em que você estabelece um padrão de conduta, né, dentro do processo, de que esse padrão é visível, de que ele vai continuar sendo aquele padrão. Né? E toda vez que, então, o executado ou o exequente quebra esse padrão, quebra essa previsibilidade, né, ele está agindo contrariamente a essa vedação das condutas contraditórias. Então, é a circunstância em que o executado nomeia um bem a penhora, depois alega impenhorabilidade, ou é uma circunstância em que o executado refere não ter bens expropriáveis e se encontra um bem expropriável, tá? É a circunstância também em que o exequente, de forma deliberada, né,
de forma deliberada, leva a penhora um bem que sabe não ser do executado. Então, todas essas circunstâncias, elas ofendem a boa-fé objetiva. E por que eu refiro que aqui no processo de execução isso é mais acentuado do que na própria fase de conhecimento? Porque na fase de conhecimento, a preocupação da boa-fé objetiva, ela está muito mais direcionada com o artigo 80 e a observância do artigo 80, ou seja, com a não produção de uma das condutas do artigo 80, do que propriamente com proibição de conduta contraditória. Tá? E aqui no processo de execução, ele é um terreno absolutamente adubado para situações de conflito. As empenhorabilidades, o concurso de credores, tá? Porque eu tenho, muito embora o processo executivo, seja no cumprimento de sentença, seja no processo autônomo de execução, ele seja direcionado num juízo de mérito para satisfação do interesse do credor, nós temos cognição. Então, nós temos cognição na impugnação ou cumprimento de sentença, nós temos cognição quando se analisa a prescrição, nós temos cognição no concurso de credores, nós temos cognição num eventual incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, existe uma série de circunstâncias em que nós vamos nos deparar aqui no processo executivo com inobservância do princípio da boa-fé. É aquela mesma boa-fé do direito contratual, né? Ou seja, das partes se orientarem dentro da contratação e dentro do processo executivo de acordo com uma linha reta, de acordo com uma linha congruente, esperada, no sentido de você também evitar não apenas ofensas ao artigo 80, ou seja, alterar a verdade dos fatos, por exemplo. Imagina assim, o sujeito que na impugnação ao cumprimento de sentença pede assistência judiciária, gratuidade judiciária, tá? Se o juiz indefere porque verifica que ele não faz jus ao benefício, esse pedido dele de gratuidade judiciária, ele alterou a verdade dos fatos e, portanto, ele é um litigante de má-fé? Perceberam? Se você responder que sim, você vai estar exatamente estabelecendo um padrão bem severo de que, então, toda vez que o juiz rechaçar uma posição da parte, porque verifica que aquela realidade, né, engendrada, manifestada pela parte não é verdadeira, nós estaríamos, então, direcionando essa parte para a litigância de má-fé. É exatamente isso que a boa-fé objetiva faz. No processo, na fase de conhecimento, isso é muito mais difícil de acontecer, porque as alegações são mais fortes, as alegações elas são mais robustas, elas dizem efetivamente com o fundo de um direito para ser reconhecido. Aqui no processo executivo, não. Nós já temos a certificação do título executivo judicial ou extrajudicial, e o que nós estamos lidando aqui unicamente é com persecução de patrimônio. E na persecução de patrimônio, aí sim, nós temos uma postura na qual é bem mais difícil você exigir ética ou boa-fé do executado, principalmente. Mas não só dele, do exequente também, porque o próprio Código de 15 incentiva a que a parte exequente, por uma circunstância, até pelo artigo 4º, que a gente viu na aula passada, de que o exequente faça tudo e tenha todos os meios à sua disposição para reaver o crédito, ou então para colocar a mão no bem da vida que a sentença ou o título executivo extrajudicial lhe atribui. Então, muito cuidado com a boa-fé objetiva, com o artigo 5º aqui no processo executivo, tá? Na execução forçada de natureza civil, porque se lá na fase de conhecimento é muito fácil saber que tipo de comportamento enseja a má-fé, né? E aí basta olharmos para o artigo 80. Aqui no processo executivo, além de nós termos que olhar para o artigo 80, nós temos também que trabalhar com a conduta, com a vedação da conduta contraditória dentro do processo. Tá? Então, se alguém ficou em dúvida sobre se pedir a JG e não levar, coloca numa posição de alterar a verdade dos fatos, né? Porque o magistrado, justamente quando vai deferir ou indeferir o benefício, faz um julgamento acerca, centro de custos, pelo menos,
acerca daquele pedido. Então, sim, essa seria a boa-fé que o Código de 15 exige. Você diz, professor, mas aí fica difícil, porque o sujeito, todo mundo pede a JG, todo mundo pode pedir o benefício da gratuidade judiciária. Quer dizer, então, que não levar agora altera a verdade dos fatos, então conduz a uma conduta de má-fé? Exatamente. O que o Código pretende com o artigo 5º, colocando nesses dizeres, é isso aí. Mas então, exato, por quê? Porque pelo Código, lembra o que a gente viu na aula passada, quando olhou para o artigo 4º, mas ainda antes, lá na primeira aula, quando nós falamos dos direitos fundamentais processuais que estão ali no 1º a 12, o que eles fazem, o que o artigo 5º tenta fazer é justamente uma espécie de moralização dos pedidos, tá? É uma espécie, assim, de luz alta para quem está pedindo, cuidado com o que você pede, porque se então se decidir contrariamente a isso, de uma forma que afaste a argumentação que deu origem àquele pedido, por exemplo, da assistência judiciária, da gratuidade da justiça, o indeferimento acaba constatando uma alteração da verdade dos fatos e aí enquadraria ali no artigo 80, inciso 2 do CPC de 15 da conduta de má-fé. Então, percebam, nota mental número 1. Eu sei o que é má-fé, eu sei o que contraria o artigo 5º olhando para o 80. Tá? E isso é muito simples na fase de conhecimento. Para o processo executivo, além de cotejar o 5º com o 80, eu preciso estar de olho em todas as nuances que podem acontecer no processo executivo. Como, por exemplo, o executado ocultar patrimônio, o executado se furtar à citação, o executado fugir da intimação, tá? Todas essas situações. O executado não cumprir com a decisão judicial no prazo assinado, interpor um recurso consabidamente não cabível, com o intuito manifestamente protelatório. Então, isso é a aplicação da boa-fé objetiva. E se a gente olhar para o código, ainda com uma visão mais alargada, a gente vai perceber que esse artigo 5º ele não está perdido aqui como um eco de moralidade, ou assim como um desespero do legislador para que nós tivéssemos advogados mais éticos postulando apenas coisas verdadeiras. Há todo um apelo do Código nesse sentido. Assim é, por exemplo, que o artigo 926 e o artigo 927 refletem o 102 e o 105 da Constituição para trazer para dentro do CPC uma teoria de precedentes, que também faria, tá? Também tenta dar caracteres de estabilidade e caracteres de confiabilidade ao sistema jurídico. Então, se nós pensarmos assim, que o advogado, então, olhando para o artigo 5º e olhando para o 926 e para o 927, ele só deveria ajuizar ações que ele sabe seriam ou teriam muita chance de ser procedentes. Tá? Manjaro no Paranauê, o senhor quer dizer que o nosso código, então, ele é um código moral? Com toda certeza, sim, ele é um código moral. Porque ele se baseia na boa-fé, porque ele fala também ali no artigo 4º, no artigo 6º, né? Ele também refere uma decisão de mérito justa. Ele, em 1926, trabalha com a teoria do working direito como integridade, quando diz que a nossa jurisprudência tem que ser íntegra, estável e coerente. Então, sim, o nosso código ele é um código que bebe no pós-positivismo, principalmente do Workiniano, né? E por conta disso, sim, ele é moral. O pós-positivismo é moral. Né? Alex, Dworkin, vamos lá, McCormick, Bob Summers. Se a gente pegar um pouquinho antes ainda, né? Já em 81, lá na Itália, Giovanni Tarello, o código é moral, sim, porque bebe lá no pós-positivismo. E praticamente que efeito isso tem para a gente que vai trabalhar com o código, professor? Para a gente que vai advogar, ou que vai ser juiz ali na frente, que efeito prático tem esse artigo 5º, que efeito prático tem
esse código moral? Muito simples, gente, muito simples. Tanto o artigo 5º quanto a ideia do direito como integridade do working trazidas aqui para dentro do CPC, vamos pensar o seguinte: o que faz? Como que eu chego a... Vamos expandir um pouquinho o raciocínio agora, tá? É importante compreender isso para o que vocês vão enfrentar. É muito importante. Eu sempre digo assim, e vale a pena a gente perder 1 ou 2 aulas para conseguir situar o aluno dentro do CPC de 15. Eu preciso conseguir, para vocês que estão construindo, vocês estão se construindo como juristas já no CPC novo. Então, para vocês, eu tenho que dar todo esse cabedal de informações de como que o código é, de como que ele quis a postura do advogado, a postura do juiz. É diferente daquele sujeito que advoga há 20 anos e agora ele está diante do CPC de 15. É diferente, porque ele já era acostumado a peticionar, a deduzir, a sustentar, a defender um código anterior de outras premissas. Vocês não. Vocês já começam todo o processo civil em cima da nova matriz de processo civil. Uma matriz moral de processo civil, ok, não tem problema nenhum em dizer isso. Mas uma matriz nova, uma matriz que tenta olhar para o processo civil, para o sistema jurídico como um todo. Olha que interessante. Se o CPC de 73 ele tinha uma preocupação com um procedimento, o que vai acontecer quando, o CPC de 15 ele vai muito além. O Código de Processo Civil de 15 ele tem uma preocupação com o sistema jurídico. Tanto que se eu levasse para o penal, para o processo penal, desculpa, algumas das disposições do CPC, a teoria dos precedentes, eu aplicaria tranquilamente e melhoraria o sistema jurídico de processo penal também. Tá? Aliás, essa é uma crítica do Lênin ao sistema de precedentes. Fosse de fato um sistema, se aplicaria para o processo civil e para o processo penal e não apenas para o processo civil. Bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando o legislador de 2015, que é o legislador, na verdade, de 2005, né, porque esse código começa 10 anos antes a ser votado e tudo mais, quando esse legislador ele tem a preocupação de tentar moralizar o processo civil, de tentar fazer com que não se ajuizem lides temerárias, sabidamente improcedentes, ele está olhando, ele está fazendo um movimento que é um movimento de racionalização e de tentativa de dar para o sistema jurídico as 4 características que fazem o sistema jurídico entregar segurança jurídica. Que características são essas? De um ordenamento jurídico cognoscível, ou seja, que se dá a conhecer, mesmo, e não só para o advogado isso, não só para os operadores do direito, ele se dá a conhecer para o jurisdicionado. Isso envolveria também uma simplificação de linguagem, uma simplificação da fundamentação das decisões, a retirada dessa metalinguagem jurídica, ou seja, de você, qualquer pessoa que pega uma sentença, não sendo do meio jurídico, compreender ela, né? Compreender ela. Segunda característica, esse direito tem que ser, esse ordenamento teria que ser estável, confiável e efetivo. São as 4 características: cognoscível, estável, confiável e efetivo. Se nós olharmos para o Código de Processo Civil, o que ele quis fazer no 5º, no 3º, no 11, no 7º, foi exatamente combinando com outras características de dentro do Código, a teoria dos precedentes, 9.2000, 9.27, nós vamos perceber que há uma linha sistemática, uma linha de raciocínio pensada para direcionar a conduta dos advogados, dos juízes, dos tribunais para esse sentido, para o sentido de um código que permita um ordenamento jurídico com essas 4 características. Então, se isso acontecesse, nós conseguiríamos, por ele, entregar segurança jurídica. Que segurança é essa? Uma segurança que dá para o jurisdicionado igualdade perante o direito, ou seja,
o jurisdicionado teria certeza que a minha ação, igual a do meu vizinho, vai ter o mesmo desfecho, tá? Nós não teremos ações iguais e resultados diferentes, e também daria para o jurisdicionado a certeza de como ele tem que autodeterminar a sua liberdade. Porque eu defino o que eu faço, o que eu não faço, em virtude do que eu posso ser reprimido por censura legal. Então, eu sei que eu não posso matar, eu sei que eu não posso furtar, eu sei que eu não posso roubar, então isso limita a minha liberdade. Eu só sei definir essa autodeterminação se o sistema conseguir me dizer o que é crime, o que não é, quando eu devo indenizar alguém, quando eu não devo. Então, por exemplo, se eu abro o meu computador e vou para a internet, né, eu tenho absolutamente que saber quais são as implicações de um comentário, de uma ofensa, da exposição de uma fotografia, né, todo esse tipo de circunstância, porque isso limita a minha liberdade na medida em que, se eventualmente eu cometer aqui um ilícito, eu sei que estarei sendo censurado por isso. Compreenderam? Então, notem o seguinte, a boa-fé está dentro dessa sistemática de moralização do processo civil. Tá? Então, toda vez que o advogado ajuiza uma ação sabidamente improcedente, ele está, teoricamente, atentando contra a boa-fé objetiva, porque o sistema tem condições de dizer para ele sobre a cognoscibilidade, ou seja, de antemão ele tem condições de saber se aquela ação que ele vai juizar é procedente ou não. Tá? Então, isso é a boa-fé objetiva. E aqui no nosso processo de execução, forçada de natureza civil, seja no cumprimento de sentença, seja na execução autônoma, nós vamos ter muitos enfrentamentos de boa-fé e de má-fé. Né? Ora é o executado se ocultando bens ou mentindo quanto a uma circunstância. Por exemplo, imagina que o executado recebe o oficial de justiça, né, numa sala comercial, e o oficial diz, olha, eu vim fazer a penhora da sua sala comercial. E ele diz, não, eu resido aqui. Eu resido nessa sala comercial. Então, o oficial de justiça arrola ali todos os bens que ele está enxergando e certifica tudo o que ele está vendo ali. E ele vê apenas balcões, ele vê apenas maquinário, ele vê apenas mobiliário de uma loja. E ele certifica isso. Né? Então, é claro que o executado está lançando mão, tentando lançar mão de um argumento que não é verdadeiro. Isso é outra circunstância, então, que vai bater ali no artigo 80 de alterar a verdade nos fatos. Então, muito cuidado quando se quer mentir em juízo. Muito cuidado quando se quer mentir em juízo. Muito cuidado quando a testemunha é orientada para mentir em juízo. Tá? Invariavelmente, isso não dá certo. Invariavelmente, isso não dá certo. Tá? Invariavelmente, a testemunha, ela, mesmo instruída, ela passa informações quanto à sua insegurança, medo, enfim, que são dicas e senhas de que ela está mentindo. E esse também é um comportamento. Também é um comportamento que vai bater na boa-fé, ou seja, que é de má-fé. Então, boa-fé objetiva, artigo 5º do CPC. E agora a gente fecha, tá? Eu fecho os princípios, porque a gente viu, então, da efetividade, depois da atipicidade e tipicidade dos meios executivos, agora vimos o da boa-fé objetiva, tá? E eu gosto de fechar com o do contraditório efetivo, tá? Com o do contraditório efetivo. Professor, contraditório é um princípio que está em todos os lugares, então ele é muito fácil, ele é muito simples de entender, porque ele, basicamente, ele não tem nenhum tipo de diferença. Né? Mas a pergunta que nós fizemos aqui, claro que ele é o mesmo princípio do contraditório, lá da fase de conhecimento. Agora, qual que é a diferença do contraditório no processo de execução? Ou, melhor dizendo, na execução de natureza civil? Tem uma diferença muito clara do contraditório aqui e na fase de conhecimento.
Ele é o mesmo, mas ele está com outra roupa aqui. Eu tenho contraditório em qualquer processo judicial, tá? E eu tenho também contraditório no processo executivo. Então, eu tenho, vamos lá, exceção de pré-executividade, embargos de execução, impugnação ao cumprimento de sentença. Se eu tiver, ou melhor, se nós tivermos um incidente cognitivo, por exemplo, na arguição de impenhorabilidade, numa alegação de fraude à execução, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eu também vou ter contraditório. Tá? Tanto o exequente como o executado têm direito de ser cientificado dos atos processuais. As partes podem recorrer dos provimentos jurisdicionais. Tá? E, em eventual questão a ser decidida pelo juiz, as partes têm que ser intimadas para manifestação antes, contribuindo com o convencimento do magistrado, né, numa atividade de cooperação, de paridade de armas. Mas qual é a grande diferença aqui? A grande diferença, a grande sacada do contraditório no processo de execução, no cumprimento de sentença, é que ele é eventual. Ele é eventual. Nós não temos aqui no processo, na fase de cumprimento de sentença ou na execução autônoma, nós não temos aqui aquela figura do contraditório efetivo. Nós temos um contraditório aqui que é eventual. O que isso quer dizer? Ele depende de provocação do executado. Depende de provocação do executado. A gente não vai... Nós nunca vamos, aqui no processo de execução, na fase de cumprimento de sentença ou na execução autônoma, nós nunca vamos chamar o executado para se defender. Nós vamos dizer para ele, paga. Paga? Paga. Quando nós dizemos o cite-se, lá no processo de execução, significa pague-se. Não significa cite-se, significa pague-se. E depois, se quiser, defenda-se. Mas o mandamento do contraditório no processo de execução é pague. Não é um chamamento para defesa. Por isso, o contraditório no processo executivo é eventual. E se vale de uma técnica que nós chamamos de técnica monitória. Né? O que é a técnica monitória que determina o contraditório eventual? É justamente, a técnica monitória consiste basicamente na inversão do ônus de provocar o contraditório. Tá? Basicamente é isso, a inversão do ônus de provocar o contraditório. Então, nós vamos intimar o executado para pagamento no prazo de 15 dias, sob pena da incidência da multa de 10%, de uma verba honorária de 10%. E aí, então, ele vai dispor de 2 prazos, um de 15 dias para fazer o pagamento voluntário e outro de 15 dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, querendo. Tá? Lá no processo de execução autônoma, da mesma forma, ele vai ser citado para pagamento, ele não vai ser citado para oferecer defesa. Então, o contraditório no processo de execução, na fase de cumprimento de sentença, ele é eventual. Ele é eventual. Ele depende da participação do executado, ele depende do desejo do executado de oferecer defesa. Tá? Nós não vamos nos preocupar aqui com um contraditório real, com um contraditório efetivo. Nós vamos nos preocupar em intimar o executado para que ele cumpra os atos do processo executivo. Né? E íncito nesses atos, implícito nesses atos, está o direito de defesa, está o contraditório, que ele vai oferecer se ele quiser. Tá bom? Então, contraditório no processo de execução, eventual, e que se vale de técnica monitória. Tá certo? E aí, então, só quero chamar atenção para mais uma situação antes da gente entrar na liquidação de sentença, que é justamente a questão do que está no artigo 805 do Código de Processo Civil. Tá? Alguns chamam esse 805 de princípio, outros chamam de regra, outros chamam de mandamento. Tá? Já que estamos falando de princípios, penso que vocês podem colocar aí princípio da menor onerosidade na execução.
ou princípio da menor onerosidade. Tá? O 805, ele vai ser muito, ele tem uma dicção muito, a dicção dele é tanto simplória quanto ela é enganosa. Por quê? Olhem só, ele vai dizer o seguinte, basicamente, assim, grosso modo, se vocês tiverem com o CPC aberto, olha, 805, tá? Ele está lá, então, no processo de execução autônoma, né? A gente sabe que ali do 674 em diante, nós estamos lá no processo de execução autônoma. Ele diz assim, mais ou menos assim, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz vai mandar que se faça a execução pelo modo menos gravoso para o executado. Tá? Isso é o que diz o 805. Quando existirem vários meios de se processar a execução, de se promover a execução, o juiz vai mandar que se faça pelo meio menos gravoso para o executado. Aí você diz assim, professor, agora tu quer me enlouquecer, porque tu falou outro dia que o quarto do CPC, que era um direito fundamental processual, mandava que tudo se fizesse em favor do exequente. Agora tu vem dizer que se tem vários meios aí, tem que fazer o menos gravoso para o executado, tu quer me conduzir, ainda mais na pandemia, a um cenário de esquizofrenia. Sim e não. Por quê? Não quero conduzir vocês a um estado de esquizofrenia. Então, esse é o não. E sim, que isso aqui faz a gente enlouquecer. Porque qual é a diferença básica entre um e outro? Que aí você vai dizer assim, o 805 colide com o quarto do CPC. Correto. Mas qual tem mais força? Qual é um direito fundamental? O do quarto. O do quarto. E aí o grande mote de se colocar aqueles artigos como fundamentais processuais. Lembra que eu disse que tem alguma razão deles serem colocados aqui como direitos fundamentais processuais. Uma delas é a proibição do retrocesso, né? Um atributo de todo direito fundamental. Então, entre o que determina o quarto e o que determina o 805, o quarto é direito fundamental processual. O 805, não. Tá? O que 805 é, então? Ele é uma cláusula geral destinada a impedir o abuso do direito. Tá? Ele é uma cláusula, assim, geral. Então, ele não tem a força de ser um mandamento, como é o direito fundamental processual do artigo 4º. Ele é uma cláusula geral que diz assim, cuidado com o abuso de direito. O que é o abuso de direito aqui? Está lá no 187, né? Na responsabilidade civil. Vocês devem lembrar, quem fez a disciplina com o Yuri, vocês vão lembrar do 187, né? O exercício irregular de um direito acaba ocasionando um dano, né? E esse dano é indenizável. Ah, mas do exercício de um direito meu pode resultar um dano? Claro que sim, se ele for irregular. E como que eu traduzo isso no processo de execução? Existem formas e formas de se fazer as coisas, né? Então, tranquilamente você pode estar diante no processo executivo de uma circunstância de abuso de direito. Mas aqui esse mandamento do 805, ele nunca vai se opor ao do quarto, tá? Em paridade de forças. Sempre prevalece do artigo 4º. Isso quer dizer, então, que eu nunca posso opor o quarto com 805. Eu vou opor o quarto com o quê? Eu vou opor o quarto com um outro direito fundamental do executado, né? Um outro direito fundamental que o executado titularize. Então, esse é o grande atributo de ter sido colocado como um direito fundamental processual. Ele só é relativizado diante de outro direito fundamental. E o 805 não é um direito fundamental processual. Tá? O 805 é uma mera cláusula geral de cuidado. Cuidado. Às vezes a execução pode trazer, junto com ela, pelo meio executivo escolhido, né, um abuso de direito. Muito, qual é o grande risco aqui do quarto e do 805? Professor, Oi, pode falar.
Eu não consigo entender muito esse da menor onerosidade. Às vezes, alguns executados alegam em que a requerente, a exequente, deveria agir com menor onerosidade para a cobrança do débito. Só que, tipo, por exemplo, a gente segue o rito do artigo 824, 23, 25, um negócio assim, que é a ordem de penhorabilidade. E eles atestam da mesma forma que a gente não age de menor onerosidade. Só que a gente segue o rito, sabe? Eu acho que é um pouco só para causar confusão no processo, sabe? Não Isso. sei, não consigo ver esse princípio de menor onerosidade na prática. Não sei se tu tem um exemplo. Olha só, Josi, claro, pensa assim, como, como que ele vem para o processo? Ele vem dessa forma, essa cláusula geral, tá? Ela, porque esse é o grande problema, por isso que eu disse para vocês antes que a gente precisa perder uma ou duas aulas para compreender o que o código quer dizer, para compreender a principiologia e o espírito do CPC de 15, tá? Quem faz esse tipo de alegação que tu acabou de mencionar é alguém que não conhece o processo civil a fundo. Aí você vai dizer, professor, mas é todo mundo. Pensa o seguinte, quando você olha o 805, eu estou dizendo para vocês, ele não é um mandamento para o juiz como é o quarto. Então, tu me disse assim, eles deduzem o 805 assim, ó, professor. Na graduação da penhora, tá? É como se o executado dissesse assim, entre fazer um bacenjude, tirar dinheiro da minha conta e tentar penhorar o meu carro, você deve penhorar o meu carro primeiro. Porque é menos oneroso para mim perder o carro do que perder o dinheiro. Percebeu? Então ele está escolhendo o meio executivo. Está escolhendo o meio executivo. Você poderia pensar assim, então o 805 está dizendo dos meios executivos. Então, se a penhora é mais onerosa do que a adjudicação, se esse bem ser penhorado é mais oneroso do que o outro, o que eu poderia pensar, então, como aplicação do 805? Porque o 805 ele não é esse mandamento para o juiz subverter a ordem de penhora. Não, ele não funciona assim. O 805 é uma cláusula geral de cuidado com o abuso de direito. Quando o exequente leva a penhora algum bem do executado, ele não está preocupado com a graduação de penhora lá do 825, ele não está preocupado com nada disso. Ele não está preocupado em ser menos oneroso. O que ele encontrar, ele vai querer penhorar. E o artigo 4º manda o juiz fazer isso. Entendeu? O artigo 4º manda o juiz fazer. É uma ordem. É um mandado. O 805 não manda que o juiz deixe de fazer alguma coisa, porque nem poderia. O 4º está mandando ele fazer o contrário. Então, o que o 805 é? O 805 é uma cláusula aberta. E aí ele diz assim, quem tem que operar essa cláusula? É o executado. Então, por exemplo, o executado teve dinheiro bloqueado num bacenjude. Tá? Ele peticiona, quando intimado do bloqueio, ele pode peticionar e arguir uma série de circunstâncias, inclusive que aquela quantia é impenhorável, porque é pensão, porque é salário, enfim. Mas ele também pode dizer o seguinte, olha só, foi bloqueado tanto da minha conta corrente. No entanto, eu preferia que fosse penhorado um outro bem que está aqui, estou indicando. Entende? Isso é uma aplicação do 805. Isso é uma aplicação do 805. Você tem um bacenjude contra si, tem um valor bloqueado, é intimado do bloqueio, vem aos autos, se manifesta sobre o bloqueio dizendo, tive tanto bloqueado, para mim é menos oneroso que essa penhora recaia sobre outro bem que estou indicando. Pimba. Isso é 805. O executado escolhe o meio menos gravoso. E aí, então, o juiz precisa olhar para o 805 para esse tipo de alegação. É claro que ele vai dar aqui o contraditório para o exequente. Né?
Se o exequente concordar, ok, isso é indiscutível, mas e se o exequente discordar e preferir ficar com o dinheiro? Aí o juiz vai olhar para a ordem da penhora, muito provavelmente. E por que ele não acolhe de plano o requerimento do executado, no sentido de ser aplicado o meio executivo menos oneroso? Porque ele sabe que ele tem um mandamento, que é o do artigo 4º, que diz para que ele faça tudo o que for melhor para que o exequente possa reaver o seu crédito. Então, o que eu estava dizendo para vocês, nunca é uma oposição real 4º versus 805. Isso não é oposição, porque eles não estão em pé de igualdade. Tá? O artigo 4º sempre prevalece. Sempre prevalece. Tanto que se o exequente discordar desse pedido de aplicação do meio menos gravoso, o juiz vai se orientar de acordo com a posição do exequente e vai manter a penhora. Então, notem que não se trata de uma oposição. O 805 ele não é um desafeto do 4º, não é um inimigo do 4º, eles não estão em posição de igualdade. Tá? O artigo 4º ele está na esfera dos direitos fundamentais processuais, ou seja, ele foi feito para colidir com outro direito fundamental do executado. Ele foi feito para colidir com a dignidade do executado, ele foi feito para colidir com a impenhorabilidade do bem de família, ele foi feito para colidir com a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, para bater direito fundamental com direito fundamental, o juiz fazer, então, um juízo, aplicação de regra da proporcionalidade e decidir. É diferente do executado pedir a aplicação do 805. Tá? É bem diferente, são universos completamente opostos. Tá? O artigo 4º contém um mandamento, ele é um direito fundamental processual e ele tem um mandamento operativo, não só principiológico. O artigo 4º é operativo, ele diz para o juiz, faz isso. Protege o exequente. Por isso que o Código de 15, né, a gente pode dizer isso com absoluta tranquilidade, o Código de 15 rompeu com aquela diligência histórica com o executado. O Código não se preocupa com o executado, não. Tanto que o contraditório dele é eventual, que a técnica é monitória, e vai aplicar o 805 se der, se o exequente concordar. Tá? Então, o 805 está muito mais assim numa esfera de opa, aconteceu alguma coisa e eu estou dizendo executado. Esse meio é mais gravoso do que o que eu estou sugerindo agora. Pima, e diz qual é. Mas ele tem que dar uma alternativa. Tá? Por quê? Mandamento por mandamento, o 4º, o princípio da efetividade está mandando o juiz fazer exatamente o contrário. Ferrar com a vida do executado. Tá? E se isso for necessário para que o exequente possa reaver o seu crédito. Professor, mas isso é errado do ponto de vista da proteção de direitos. Depende da ótica que nós estamos olhando. Né? Proteger o direito do exequente também é uma proteção de direitos. Então, quando o legislador de 15 optou por fazer esse movimento sobre proteger e cuidar mais do exequente do que do executado, ele pensou na efetividade. Ele pensou na efetividade e não na segurança. Professor? Sim, podem falar. Agora, o senhor veja bem, eu entendi, compreendi, mas o que os advogados usam muito é isso. Quando o exequente ele vê que não tem jeito, então ele tem dinheiro na conta, né? Tá, beleza. E aí ele tem carros, 3 ou 4. Aí ele pega e diz, bom, já que eu vou ter que pagar mesmo, não tem mais jeito, ele opta então em não pagar em espécie, né, que é o dinheiro, e ele pega e libera lá 2, 3 ou 4 carros. Aí eu recebo os carros, vou ter que vender o carro, vou ter que vender aquele monte de traia velha lá, entendeu? Vou ter que fazer uma avaliação daqueles veículos e tal. Ou seja, vou me empenhar para conseguir, na realidade, o valor que em espécie seria o mais razoável, né? Entende? Então, é isso que eu acho que a Josiane está falando, que o óbvio seria o seguinte, se ele me deve 100, que ele me pague os 100, droga, né? E não fique me enrolando ali com 5, 6, 7 pau velho,
dos caras, que é o que mais acontece, que os caras ficam empurrando esses troços pro cara, né? E muitos advogados fazem isso, né? Enrola e ficam enrolando o cara e metendo ali outras bugigangas, enfim, para pagar, entende? E às vezes, infelizmente, tem juízes que aceitam, às vezes, né? E eu vejo muito acontecer esse tipo de assunto, sabe? Muito mesmo. Não, é uma conduta. Josi, você queria falar também? Tinha aberto seu microfone também? Era para isso? Ah, sim. O juiz pode, de ofício, declarar uma conduta muito gravosa e indeferir, por exemplo, já aconteceu comigo de indeferir em um pedido de renajude por conta da juíza achar que se tratava de uma conduta muito gravosa. Tipo, o juiz pode, de ofício, requerer isso, por causa que, realmente, agora com a tua explicação, eu me lembrei que o executado, quando ele alega o 805, ele tem que dizer o meio que ele quer que seja prosseguida a execução. Só que daí, no caso ali da medida gravosa de ofício pelo juiz, pode isso também? Esse é outro problema, Josi, que diz respeito ao quê? A compreensão do código, tá? Então, assim, quando a gente tem um código novo, nós estamos indo para, vamos lá, para o 5º ano de vigência do código, tá? Hoje é dia 16, né? Dia 16. Daqui 9 dias o código completa 5 anos de vigência. No 26 de março, 10 dias, na verdade. 26 de março de 2016 ele entra em vigência. Então a gente tem 5 anos de vigência para o CPC de 15. Ele é mais novo que o meu filho mais velho. Então, se a gente pensar que é pouco tempo, mas 5 anos de vigência, tu já tem como ter contato e saber exatamente como as coisas funcionam no novo código. Olhem como é interessante a questão de você saber principiologia do código para se orientar de acordo com ele. O Heriberto acabou de dizer o seguinte: os advogados agem assim, ainda agem assim, e não deveriam mais agir. E não deveriam mais agir porque esse tipo de conduta é uma conduta que já está margeando a má-fé. E aí a Josi complementa: a juíza aplica de ofício isso. Ela acha que é um meio mais gravoso, tá? Vamos lá, que o renajude é um meio mais gravoso. Não sei qual era o outro meio que estava em jogo ali, ou o que tinha se deferido antes para o renajude ser mais gravoso. Agora, o renajude é uma medida absolutamente infrutífera, todo mundo sabe disso, tá? Todo mundo sabe que o renajude assim, das técnicas de penhora, das mais ruins, das que menos têm efetividade. Porque você já pega lá um veículo com outras 14 restrições, com alienação fiduciária e já paga uma parcela apenas. Então, o renajude nunca é ofensivo ou mais oneroso do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa é mais oneroso do que um renajude. Então, é difícil a gente opinar assim, sobre. Mas o exemplo que você trouxe, o juiz pode de ofício dizer o que é mais oneroso, o que é menos oneroso? Em tese, não, porque cabe ao executado dizer o que ele quer que seja menos oneroso para ele. Tá? Então, por exemplo, diante de um renajude lá, e de uma penhora de uma cota social, ele pode preferir que seja menos oneroso o renajude. Mas ele tem a escolha e ele precisa demonstrar qual é o meio menos oneroso. Então, quando você aplica o 805, ou quando você pede a aplicação dele, você tem que partir de um dever de cooperação. Né? Esse dever de cooperação está ali no artigo 7º do CPC. As partes têm que agir com cooperação. É lógico que eu nunca posso esperar que o executado coopere para dizer onde estão seus bens, para indicar um bem à penhora, dizer onde é que o patrimônio dele está. É lógico que eu não vou ser, né? A gente não vai ser ingênuo a esse ponto. Mas quando ele alega, né? Quando, por exemplo, quer ver o que significa a cooperação? No 805, quando ele diz esse meio é muito gravoso, ele tem que dizer qual que é o menos gravoso que ele quer que se aplique. Quando
ele diz lá na impugnação, cumprimento de sentença 525, parágrafo 1º, inciso 7. É excesso de execução. Tem excesso de execução no cálculo, ele tem que dizer quanto é e apresentar o seu cálculo para comprovar isso. Isso é cooperação. Então, por essa razão, teoricamente, o magistrado não pode, de ofício, ainda sem manifestação do executado, por exemplo, dizer que é um meio gravoso. Ele pode fundamentar por que ele indefere o pedido de renajude. Vou indeferir o pedido de renajude porque já foi operacionalizado o Bacenjude e ainda está aguardando, ou porque há diligência no sentido de penhora por carta precatória, ou porque há diligência de penhora na mão do oficial de justiça. Agora, e aí ele indefere a penhora. Agora, ele dizer simplesmente isso é uma circunstância que é ofensiva, que ofende o 805, não, o 805 pressupõe um dever de cooperação, né, de dizer então ao executado qual é o meio menos gravoso. E aí vocês vão dizer assim, então quer dizer que o juiz está agindo errado? Não tem advogado que age errado, que peticiona errado, não tem promotor de justiça que age errado, que peticiona errado, o juiz também se equivoca. Tá? Por que eu tenho que ter essa percepção? Se o juiz tiver a percepção, então, de que o artigo 4º é que é um mandamento para ele, né? O artigo 4º, sim, é um mandamento para o juiz. Dele, o juiz tem que escapar com motivação. Tá? Então, quando ele vai deixar de fazer uma penhora, quando ele não vai determinar algo que o exequente pediu, ele tem que ter muito mais cuidado com a fundamentação de que quando ele está atendendo um pleito do executado. Não que ele não deva motivar, mas é porque ele está preso ao artigo 4º. O artigo 4º é um mandamento para ele, é um direito fundamental processual. O 805 não. O 805 não é. O 805 é uma cláusula geral que está ali colocada para que o executado maneje. Então, o executado vai dizer, olha, há uma diligência de penhora sobre o imóvel da matrícula tal, por exemplo. Então, imagina o seguinte, o exequente veio e nomeou a penhora, um bem do executado que ele encontrou a matrícula lá, fez uma pesquisa aí em todos os cartórios do Brasil e descobriu que o executado tem um apartamento, tá, em Balneário Camboriú. Então, ele pediu a penhora daquele bem, se determinou a expedição de carta precatória para fazer a penhora. Aí, o executado, né, toma ciência disso, e antes mesmo de a penhora acontecer, ou seja, a carta precatória ainda está rolando lá, ele vem aos autos aqui, no juízo deprecante, nos autos principais, e diz, olha, tomei conhecimento da expedição de carta precatória para penhora do imóvel tal, considerando que eu tenho um outro bem, considerando que eu tenho essa outra circunstância que eu considero menos gravosa, eu peço a aplicação do 805. Tá? Ainda assim, o juiz não fica vinculado a acatar o que o executado requereu. É lógico que ele vai dar vista ao exequente. E se o exequente discordar, então é que nós temos a oposição. Tá? E se o exequente discordar, tá? O juiz tem que se orientar de acordo com o que o exequente quer, o que o exequente prefere. Mas vai destruir o mandamento do 805, professor. É que tem um mandamento mais forte, que é o do artigo 4º. Por isso que eu começo os princípios no cumprimento de sentença e na execução pelo artigo 4º, porque ele é o mais forte. Ele sempre vai preponderar. Isso porque no Código de 73 a gente tinha aquela expressão Sua Excelência o executado, né? Isso acabou com o Código de 15, né? Agora, no Código de 15, o executado é a geni do processo, tá? Então, mudou, inverteu. A lógica se inverteu. A questão é a seguinte: você tinha uma magistratura e uma advocacia acostumada com o CPC de 73, que não tinha baliza moral, que não tinha preocupação com o exequente, não tinha preocupação com efetivar o direito do exequente, ao contrário, tinha uma preocupação com proteger direitos do executado, né? E agora se inverteu completamente a lógica. É normal, então, professor, que nessa inversão de lógica,
os operadores do direito demorem a aderir ao novo código, é compreensível durante um período curto de tempo. 5 anos de vigência, me desculpa, mas 5 anos de vigência, advocacia, Ministério Público, magistratura, mãe do badanha, já tem que estar orientado para saber como o Código Novo funciona e agir de acordo com aquilo ali. Tá? Tudo mais o que olha para o código e não faz é um atavismo do código passado, é uma recalcitrância que não tem justificativa. Não tem justificativa. Então, aí vocês vão dizer assim, é mais ou menos como agora, na pandemia, tá? Um tratamento, e eu não estou querendo polemizar, tá, gente, com um tratamento precoce, essas coisas aí que já foram politizadas e ideologizadas. Mas imagina que se pensou lá no começo que um tratamento funcionava, tá? Por exemplo, aquele do plasma, do sangue e tal. Depois se viu que não. É um curto espaço de tempo, tá? Para investir naquilo ali, viu que não deu certo, parou. Tá? Então aqui deveria ser a mesma coisa. Tá? O tempo de adaptação ser mais curto. Então, quando você tem uma circunstância, porque lógico, né, a gente que pensa assim, é lógico que você colocar uma baliza moral, por exemplo, para os ajuizamentos ou para uma situação de que agora, pelo novo código, não pega bem você ajuizar uma ação que é sabidamente improcedente e tal. É lógico que isso causa, assim, tanto na advocacia quanto na magistratura, isso causa um desconforto, né? Um desconforto por quê? Porque então agora eu tenho que ser ético, eu tenho que saber dizer para o meu cliente, olha, pelo teu... Quando tu te propõe a ter um sistema que seja cognoscível, que ele se dê a conhecer, e que ele seja ao mesmo tempo estável, o próprio jurisdicionado sabe, ou tem condições de saber com uma pequena investigação, se aquela demanda dele vai ser procedente ou não. Tá? E quando você passa essa informação a ponto de que o jurisdicionado, a pessoa comum do povo, saiba isso, quando você coloca, então, quem tem o ius postulandi, ou seja, o advogado, você coloca ele numa situação, então, de ter que compreender isso. Tá? Então, vocês não percebem, por acaso, que hoje os clientes eles estão muito mais orientados, eles já vêm, às vezes, para o advogado com a petição inicial quase pronta, construída, a tese construída. Por que que isso ocorre? É porque se informa mais, hoje porque o noticiário informa mais? Não, não. A mídia continua informando ao contrário. A mídia continua deturpando, informando conforme ela quer. É que agora o próprio sistema jurídico consegue se dar a entender, ainda que minimamente. E as pessoas, então, já têm condições de formar o seu próprio. Pensa assim, antigamente, olha só, o sujeito só tinha informações do seu processo se fosse no escritório do advogado, né? Ou no balcão da vara ou do cartório pedir, né? Hoje não. O sujeito bota aí TJ, já sabe o número do processo dele, ele sabe o que está acontecendo. Então ele já sabe que o alvará foi expedido, no outro dia ele já está no escritório do advogado. Doutor, eu vi lá que o alvará foi expedido, daí o dinheiro está lá. Estou esperando. Você levantou já? Quando que vamos lá no banco levantar esse valor? Vamos junto. Entendeu? Então, isso é por quê? Porque o código ele tem essa pretensão de se dar a conhecer, ele tem essa pretensão de tornar o sistema jurídico cognoscível e ao mesmo tempo estável, porque então se dá a conhecer apenas não adianta, ele tem que ser estável, ele não pode estar suscetível de rupturas a todo momento. Né? Então, por quê? Porque ele tem que ser estável. Então, isso é o CPC de 15. Ah, mas os juízes estão fazendo errado. Não tem problema nenhum, um monte de gente erra. Médico erra. Por que o juiz não vai errar? Né? Você escolhe onde os teus erros podem influenciar. Né? Então, vamos lá. É que lógico, né? Nessa circunstância, por exemplo, em que a Josi mencionou,
o advogado do exequente também tem que estar preparado, né? Ele tem que estar preparado para dizer para o juiz, ó, só um pouquinho, o 805, ele não é para você operar de ofício, tá? Então não é você que tem que decidir se é mais oneroso ou menos oneroso. Você está fazendo advocacia para o executado agora, é isso? Cadê a procuração que o executado te passou? É ele que tem que vir dizer o que é mais oneroso do que isso, o que é menos oneroso do que isso. Significaria a pergunta, por exemplo, uma pergunta que caiu em prova oral de concurso de advogado da União. No ponto de processo civil, o examinador pergunta: o juiz pode tutelar de ofício, tutelar de urgência de ofício em audiência? A parte não pediu a tutela provisória de urgência. Tá? Ela não pediu. Estamos na audiência de instrução. O juiz pode tutelar de urgência de ofício, vendo que a parte precisa da tutela de forma urgente? Com base no princípio da cooperação, artigo 7º? Claro que não. É claro que não. O juiz não pode tutelar de ofício. Ele não pode advogar para o executado também de ofício. Né? Só que, exatamente o que eu mencionei para vocês antes, a magistratura também não compreendeu, a advocacia também não compreendeu. As pessoas também não sabem como requerer. O advogado também não sabe como requerer. Por isso que essas questões precisam ser estudadas a fundo. Por isso que essas questões precisam ser, assim, nós precisamos descer mais nas minúcias do processo civil. Tá? E olhar essas coisas com cuidado. Aí você vai dizer o seguinte: ok, professor, então o que o advogado do exequente deveria ter feito naquele processo em que o juiz indeferiu o renajude porque era mais oneroso? Né? O que o juiz deveria fazer? O que o advogado, do exequente deveria ter feito? Depende da circunstância, depende se já havia ali uma penhora ou uma diligência de penhora anterior. Agora, se isso não havia, o exequente, obviamente, ele precisa, num primeiro momento, né, demonstrar essa resignação, porque aqui é aquela ideia do constrangimento epistêmico, né, ou do constrangimento epistemológico. A principal função da doutrina não é vender livro, é constranger o juiz, tá? Então, você tem que mostrar para o juiz qual é o entendimento correto. Né? Você pode fazer isso, poderia fazer nesse caso uma grava de instrumento. Mas qual o fundamento? Gravem isso desde agora e não esqueçam mais. Na execução forçada de natureza civil, nós agravamos os instrumentos sempre no 1015, parágrafo único. Nunca nos incisos do 1015. Então, aquele problema do rol do 1015, da taxatividade mitigada do rol do 1015, que o STJ lançou a mão, não se aplica para agravos em processo de execução, em cumprimento de sentença ou em liquidação de sentença. Né? Na liquidação, no cumprimento, na execução, nós sempre agravamos com base no 1015, parágrafo único. Porque está dito ali no 1015, parágrafo único, que no processo de inventário, na liquidação de sentença, no processo executivo, né, há interesse de recurso sempre. Então, nós vamos sempre no 1015. Ok? Essas coisas vão aparecendo, gente, vocês veem como isso é interessante, né? Na base principiológica. Então, a gente está falando de princípios aqui. E falando de princípios, a gente já está falando de coisas que estão, que vocês estão me demandando que acontecem no dia a dia. Tá? Porque às vezes as pessoas dizem, não, princípio não precisa estudar porque eles não acontecem. Eles acontecem sim. E se você não compreende o princípio, tá, você acha que esse indeferimento da juíza de ofício ele é um indeferimento comum. E não é um indeferimento que denota desconhecimento do 805. Tá? Então, é momento de fazer o constrangimento epistêmico. Mesmo se for necessário, só que numa circunstância bem mais complexa, mas de conversar com a juíza. Isso também funciona às vezes. Depende, né? Tem juiz que funciona, tem juiz que não funciona. De qualquer modo, o que você precisa, e aí sempre, né, gente, por isso que eu digo que a gente tem que compreender o processo muito bem e estudar o processo. Porque você só vai conseguir fazer esse constrangimento epistêmico se você tiver pleno conhecimento, pleno domínio do processo civil. Então você não tem como, você vai dizer assim, mas tem um advogado que tinha que pistolar ensinando a juíza como fazer. Sim, qual é o problema?
Ah, mas não dá para ensinar o juiz sabe tudo, sabe mais que o advogado. Ô caramba. Ô caramba. Tá? É muito comum, é muito comum mesmo, a construção do conhecimento do processo chegar no juiz como destinatário, não como tutor da informação, não como tutor. Ah, mas é ele que interpreta, professor. O Kelsen já sabia disso em 34. O juiz é o principal operador de direito, mas não é o único. Não é o único. Então, invariavelmente, você vai ter situações em que você precisa, tá, dizer para o magistrado: não é assim, seu pensamento está errado. Na principiologia do Código de 15.805 é cláusula aberta para o executado, não para o magistrado. Você não opera o 805. Desculpa, 805, não 815. Você não opera o 805. Tá? O 805, a gente pode tranquilamente dizer que ele está dentro daquele espectro de contraditório eventual. É o executado que tem que dizer dentro. Então, conjuga 805 com o 7º dentro do princípio da cooperação, porque se ele vai dizer que aquele meio executivo que está sendo empregado para ele é muito oneroso, ele tem que dizer qual que é menos oneroso. A penhora, para mim, é muito onerosa sobre esse bem, sobre esse carro, porque eu sou representante comercial, então eu estou nomeando aqui dinheiro a penhora. Nomeando dinheiro a penhora. Tá? Tranquilo. Agora, quem opera essa cláusula é o executado, mediante provocação. Ah, professor, mas se eu pistolar para o juiz, depois ele indefere tudo que eu peço. Né? Isso acontece muito. Mas é justamente o que eu estou falando para vocês. Essa pistolada, ela tem que vir acompanhada, e isso daí é perceptível, de autoridade. Autoridade de argumento? Não. Autoridade de conhecimento. Você mostra que você conhece o processo civil, né? E aí então o juiz, ele percebe a contrariedade, ele percebe que você está corrigindo ele, às vezes até com um ar professoral, olha, é assim, não é assado, mas ele percebe que você conhece de processo civil. Né? Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Dúvidas, perguntas? Eu vou... O José Carlos ainda não manifestou nada aqui. Eu vou tocar mais 5 minutinhos, tá? Vamos fazer o intervalo às 9h50, pode ser? Tudo bem? Porque daí provavelmente depois a gente vai lá para o link na aula do José Carlos e daí eu perco o fio da meada de vocês com o processo civil. Eu só quero introduzir um assunto, que é o nosso próximo assunto. Vocês podem anotar aí. Depois o material vai para o portal, tá? O materialzinho vai para o portal. Liquidação de sentença. E a liquidação de sentença, gente, que a gente vai entrar agora, ela é o ponto alto da esquizofrenia no Código de Processo Civil de 2015. Porque é um daqueles pontos em que o Código quis mudar um conceito, mudou um conceito, mas a consequência da mudança desse conceito não foi percebida pelo legislador de 15. E vai bater exatamente nesse ponto que a gente vai trabalhar agora. Liquidação de sentença. Explica isso aí, Leandro. Onde é que está o conceito de sentença no Código de Processo? Eu vou colocar aqui no chat, tá? Conceito de sentença. Alguém sabe onde é que ele está? Se souber, me diz aí ou coloca no chat. Onde é que está o nosso conceito de sentença? 203, parágrafo 1º. 203, parágrafo 1º é o conceito de sentença no Código de 15. E o 203, parágrafo 2º, dá o conceito de decisão interlocutória. Então, vamos lá. Sentença, decisão interlocutória, despacho, ato ordinatório. São 4 espécies do gênero provimentos jurisdicionais. Dá para colocar ali o acórdão também, tá? Provimentos jurisdicionais, então, é gênero,
acórdão, sentença, decisão interlocutória, despacho, ato ordinatório são espécies. Quais dessas 5 espécies têm carga decisória? Acórdão, sentença e decisão interlocutória. Despacho e ato ordinatório não têm cunho decisório, são aqueles atos de mero impulso processual. Tá? Isso, então, nos deixa assim numa situação em que nós não vamos nos preocupar com despacho e ato ordinatório, a gente se preocupa com decisão, com sentença e com acórdão. Bom, o que historicamente se sabe ou se sabia sobre sentença como provimento jurisdicional? O ponto alto da fase de conhecimento, aquele momento aquele momento assim que culmina a fase de conhecimento, vamos lá, o principal ato decisório da fase de conhecimento. Então, sempre o conceito de sentença ou a ideia de sentença vai estar linkada com uma ideia que está colocada ali no parágrafo 1º do 203. Então, se vocês olharem o 203, parágrafo 1º, vocês vão ver que ele vai dizer assim, que sentença é todo provimento jurisdicional que, com base no 485 ou no 487, então, 485 sem mérito ou 487 com mérito, e aqui é o ponto-chave, né? Aqui é o ponto-chave. Coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum. Ou seja, termina com a fase de conhecimento do procedimento comum. Tá? Esse é o conceito de sentença. Aí o parágrafo 2º vai dizer que decisão interlocutória é tudo que não for sentença. Tá? Então, muito bem. Então, a gente sabe agora já que o conceito de sentença no Código de 15 é o provimento jurisdicional que, resolvendo o mérito ou não, coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum. Muito bem, a gente sabe que isso é sentença. É um conceito de sentença diferente do conceito do CPC de 73. Qual é o problema desse conceito de sentença com a nossa liquidação de sentença? Vamos lá. O que é uma sentença ilíquida? Uma sentença líquida, nós sabemos que o que é uma sentença líquida? Vamos lá. A sentença líquida, ela é um provimento jurisdicional, tá? Que, resolvendo o mérito ou não, tá? Resolvendo o mérito ou não, ela nos dá os 2 elementos do mérito. Vamos lá. Assim, quando a gente tem uma sentença, a gente separa ela em 2 partes. Uma que a gente chama de ante beatur, que é o que é devido, e a outra que a gente chama de quantum de beatur, o quanto é devido. Então, quando eu tenho essas 2 partes, eu tenho uma sentença completa. Então, a minha sentença líquida, ela vai ser uma sentença que reconhece uma obrigação, me diz qual é essa obrigação, quem é o devedor, quem é o credor e de quanto. Então, esses 5 elementos fecham para mim uma sentença líquida. O que é devido, por quem é devido, a quem é devido, quanto é devido e qual a natureza da obrigação. Reconhece essa obrigação. Isso é uma sentença líquida. Tem tudo. O ante beatur, o que e o quantum de beatur. Quanto. Ok? Uma sentença líquida. Quando a minha sentença é ilíquida, me falta ou o quantum de beatur ou o ante beatur. Às vezes eu sei o que é devido, mas não sei quanto. E às vezes eu sei quanto é devido, mas não sei o que. Aí minha sentença é ilíquida, ok? E aí, então, o que eu preciso fazer no caso de iliquidez? No caso de iliquidez, eu preciso de para conseguir começar o cumprimento dessa sentença, eu preciso, obviamente, de um procedimento
que é um procedimento complementar, cognitivo, mas complementar, que nós chamávamos até o CPC de 73, de liquidação de sentença. Muito bem. Então, desde o CPC de 73, desde que o mundo é mundo, nós sabíamos que a atividade de liquidação de sentença era uma atividade complementar, ou seja, ela complementava o mérito que estava faltando. Então, a sentença dizia o seguinte: condena o réu a pagar à autora uma indenização no valor X, essa parte é líquida, uma pensão mensal a ser arbitrada em liquidação de sentença, essa parte é ilíquida. Tá? Então, a partir dessa sentença, com parte líquida e parte ilíquida, nós precisávamos de uma fase complementar para essa parte ilíquida. E só depois, então, que a liquidação de sentença tivesse fim, é que nós dizíamos que aquela sentença estava completa, porque então faltava a complementação relativa à pensão, a parte ilíquida da sentença. Compreende? Toda sentença ilíquida é uma sentença incompleta, porque lhe falta uma parte. Lhe falta ou o que é devido ou o quanto é devido. Então, toda sentença ilíquida, nós sabíamos, era uma sentença incompleta. Qual é o grande problema que o Código de 15 veio trazer? Quando o Código de 15 nos diz que sentença é o que coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum, não. Sentença é um provimento jurisdicional que, com base no 485 ou 487, coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum. Nós sempre soubemos que essa atividade de complementação da liquidação é uma atividade complementar, é uma atividade cognitiva, ou seja, eu tenho cognição ainda. Eu tenho ainda cognição. Tá, Leandro, onde é que você está querendo chegar? Estou querendo chegar no seguinte. Pelo novo código, vejam bem, se o código me diz que sentença é quando eu coloco fim à fase cognitiva do procedimento comum, se ela está incompleta, ela ainda não colocou fim à fase cognitiva do procedimento comum. Eu preciso de uma atividade de complementação. E só ao fim, então, dessa atividade de complementação é que aquele provimento jurisdicional vai se chamar sentença. O grande problema dessa mudança do conceito de sentença no Código de 15 com relação à liquidação está no 356. Então, olhem aí o 356 do CPC de 15. É o que nós chamamos, 356 do CPC de 15, é o que nós chamamos de julgamento antecipado parcial de mérito. 356 é o julgamento antecipado parcial de mérito. Porque notem o seguinte, o que a gente sempre sabia sobre a liquidação de sentença no Código de 73? Que o provimento jurisdicional que encerrava a liquidação de sentença era uma decisão interlocutória. Então, era uma sentença ilíquida que começava, dava ensejo ao começo de uma fase complementar, que terminava com uma decisão interlocutória agravável de instrumento. Era o que nós sabíamos no CPC de 73, tanto que a jurisprudência até hoje está assim. O que termina a liquidação é uma decisão e dela se agrava. Ocorre, e aquela sentença que estava lá incompleta era sentença, ilíquida. Ocorre que, se o código me diz que eu só vou ter sentença quando acabar a fase cognitiva do procedimento comum, então significa dizer que aquele provimento jurisdicional ilíquido que está esperando complementação não é sentença. É uma decisão do 356. É um julgamento antecipado parcial de mérito. Tá? E que eu só vou ter sentença quando eu terminar a fase de liquidação de sentença. E daí não é mais decisão interlocutória. É sentença, porque agora sim eu vou terminar a fase de conhecimento do procedimento comum. Perceberam? Então, se eu levar em consideração o 203, parágrafo 1º ao pé da letra,
não existe mais sentença ilíquida, existe decisão. Existe um julgamento antecipado parcial de mérito, tá? E é uma decisão, não é mais sentença. E se eu levar ao pé da letra 203, parágrafo 1º, o que resolve a liquidação de sentença, aí sim é sentença, e disso nós vamos apelar. Tá? Então, olhem a inversão de polos que a gente teve na mudança do conceito de sentença. Vocês vão dizer, Leandro, mas nossa, que loucura isso, porque o código fala em outros lugares em sentença ilíquida. Exatamente. É a esquizofrenia do código. Eles mudaram o conceito de sentença, não perceberam o impacto que isso teria na liquidação. Porque, então, se eu levo o 213 ao parágrafo 1º à risca, não existe mais sentença ilíquida. Existe uma decisão de julgamento antecipado parcial de mérito que é agravável. Ah, professor, mas onde que está dito isso? No parágrafo 5º do 356. Está dizendo que a decisão interlocutória é que daquilo se agrava. Então, a sentença ilíquida, o que era a sentença ilíquida, hoje é a decisão parcial de mérito. 356. E aquilo que no CPC de 73 começava uma liquidação e terminava com uma decisão, agora é sentença. Aliás, é a única hipótese de ter sentença, então, porque ali é que vai colocar fim à fase de conhecimento. Porque quando você tem uma sentença ilíquida, então, no CPC de 73, ainda que a gente conjecturasse da continuidade da existência dela, não era ali naquele momento que ela poderia ser chamada de sentença. Aquele provimento jurisdicional incompleto, que está ali precisando da complementação quanto ao valor da pensão, que vai demandar uma liquidação por arbitramento, ela não colocou fim à fase cognitiva do procedimento comum. Ela só vai colocar, de fato, fim à fase cognitiva do procedimento comum quando ela complementar, quando ela ficar pronta. Ela não está pronta ainda. Tá? Então, essa é a grande dificuldade. Gente, vamos fazer um intervalo, tá? De 10 minutos, pode ser? São 9h54, a gente pode voltar 10h05, tá? E nesse período eu vejo se o Zé vai nos chamar ou não, e se ele não nos chamar, a gente continua a nossa aula, e se ele me avisar que a gente pode entrar lá, então a gente faz o movimento depois, tá? Mas vamos fazer um intervalo para vocês descansarem um pouco, que essa matéria é densa, pesada, não quero forçar a cabeça de vocês, também para a gente dar uma espairecida, tá? Então até 10h05, 10h10, por aí, vamos fazer um intervalinho. Qualquer coisa me chama e vou estar por aqui. A jurisprudência continua enxergando a liquidação de sentença como um evento cognitivo, mas sem separar e sem se dar conta dessa alteração de conceito. Tá? Então, imagina que, para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, se você fizer uma pesquisa de jurisprudência e colocar ali, por exemplo, a liquidação de sentença, agravo de instrumento, você vai perceber que o TJ ainda enxerga, mesmo depois da entrada em vigência do CPC de 15, ele ainda enxerga a liquidação como algo resolvido por decisão interlocutória e de que o recurso cabível é o agravo de instrumento. Então, ele não enxergou essa alteração no conceito de sentença que faz com que aquela decisão que nós achávamos no Código de 73 fosse uma sentença ilíquida, hoje é uma decisão antecipada parcial de mérito, que é, portanto, complementada na fase cognitiva da liquidação, que aí, então, quando a liquidação chega ao final, é por um provimento jurisdicional chamado sentença, do que se apela. Tá? Essa mudança ainda não chegou na jurisprudência. Tá? Se vocês abrirem 2 livros no Brasil, vocês vão encontrar isso que eu estou falando. Tá? O Daniel Assunção Amorim Neves trata isso lá no seu código comentado, né, editado pela Iuspodium. Acho que hoje talvez dos 3 melhores livros de processo civil no Brasil. Né, seguramente o do Daniel Assunção, o do Fred Didier e o do
Daniel Mitidiero, do Aranharte, do Mari Nunes, são, acho que, hoje os 3 melhores livros de processo civil, né? Então, Daniel Assunção, Código Comentado, do Daniel Mitidiero também, e o do Fred G é o volume 5, né? É o volume 5, que, se eu não estou enganado, está na 7ª edição, não, desculpa, na 9ª edição, ou na 10ª edição, mas é o volume 5, tá? Ele é do Fred G, do Leonardo Carneiro da Cunha, da Paula Braga e do Rafael Alexandria. São 4 autores, né, esse volume 5. Nessas 2 obras, do Daniel Assunção e do Fred G, vocês encontram isso que eu acabei de falar aqui, a mudança do conceito de sentença no Código de 15. Tá? Vocês encontram essa referência lá. Ambos vão dizer exatamente o que eu acabei de referir. Não é mais sentença ilíquida, é uma decisão parcial de mérito do 356. Tá? Então, diante disso, não existe mais sentença ilíquida, o que existe é uma sentença depois da liquidação de sentença, e aí, então, aquilo que era sentença ilíquida é uma decisão parcial de mérito, e a partir do início da liquidação daquela decisão, aí sim é que se tem uma sentença ao final da liquidação na qual se apela. Tá? Essa é a mudança. Então, vocês vão encontrar isso tanto no Daniel Assunção quanto no Fred G. Tá? Eu vou, inclusive, colocar um artigo do Daniel Assunção sobre isso, para vocês olharem também como material de leitura aqui na aula de hoje. Tá? Ainda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a considerar isso que é novo? Eu preciso mostrar para vocês a existência disso, né? Essa modificação, mas eu não posso deixar que vocês simplesmente se orientem de acordo com isso e ignorem a jurisprudência. Tá? Então, a gente vai olhar para como deveria ser, para como está sendo. Porque, assim, se chegar hoje no escritório de vocês, uma situação dessas, vocês têm que saber o que fazer. Tá? Então, me perguntem assim, Leandro, e se chegar no meu escritório amanhã uma situação como essa, uma sentença ilíquida, que tu diz que não é mais sentença, que então tu não apela mais, que é meramente uma decisão antecipada parcial de mérito, o que eu faço? Eu agravo ou apelo? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão apelar. Por quê? Vocês vão apelar porque, primeiro, vocês têm que garantir o trânsito à tese do cliente de vocês. Mas sabendo que mudou o conceito e que isso está alterado lá na jurisprudência. Tá bom, gente? Mas eu vou colocar isso lá eu vou colocar isso lá no nosso AVA, tá? Esse artiguinho ali do Daniel Assunção. Vamos fazer aquele movimento de entrar lá na aula do Nito, tá? Eu convido todo mundo, tá, gente? Eu já fiz aqui a chamada, tá? Eu já fiz a chamada aqui, já dei presença para quem está. Então, quem quiser me acompanhar nesse movimento lá, eu vou colocar aqui no chat, ó, o link, tá? Da aula lá dele. Se vocês clicarem aqui e forem para lá, aqui já vai fechar a nossa aula e vocês vão ir para lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar aqui a nossa aula e vou entrar nesse link da aula de José Carlos. Convido todos vocês a virem comigo para a gente conversar lá sobre isso, sobre essas características do jurista do século XXI. Isso vai impactar a vida de vocês daqui a um pouco de tempo. E quem não quiser, eu também vou entender. E aí, para quem não quiser, terçou, tá? E aí depois eu já subi a aula da semana passada, agora no intervalinho eu já coloquei lá, tá? Então só falta a aula de hoje, e eu coloco hoje à tarde ainda, com o material da aula de hoje, tá bom? Quem quiser vir comigo, vai ser um prazer, pega na minha mão, vamos lá. Quem não quiser, eu entendo. Um beijo, um abraço e até a semana que vem, tá bom? Então fiquem bem. Espero que vocês venham comigo, tá? Beijinho.